Bem, irmãos, no texto da noite, da nossa meditação hoje à noite, é o texto da Carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 4. Colossenses 3, 1 a 4. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar a leitura, por gentileza. O texto diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Palavra do Senhor até aqui. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade de aprendermos da Tua Palavra, Senhor. Aqui nossos corações e mentes estão diante de Ti, diante da Tua Palavra, e a nossa súplica é para que possamos alcançar, entender a vontade do Teu Espírito Santo em nossos corações, manifestada através desse texto, que ela possa nos conduzir e mostrar assim como devemos andar, como devemos agir. Ó Deus, é a nossa oração, humildemente pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que é rotulada como a sociedade da informação. A sociedade que está completamente permeada de tecnologia. Basta dizer que se eu levantar, pedir para cada um levantar o seu celular, todo mundo neste lugar aqui, imagino eu, inclusive as crianças, tem celular, né? Acontece que esse ambiente de tecnologia favorece o desenvolvimento de certas ferramentas. Uma delas, todos vocês conhecem, é o Facebook, né? Quem não tem uma página ou não teve uma página no Facebook, ou quem não acessa o Facebook frequentemente. Mas acontece que ano passado, o senhor Mark Zuckerberg resolveu dar uma repaginada no tal do Facebook. E ele inventou uma nova forma de interação entre nós e os outros que estão neste mundo da internet. E ele chamou esse negócio de metaverso. Eu queria perguntar aqui, quem sabe o que é metaverso? Levanta a mão para eu ver. Bom, ninguém, quase ninguém sabe o que é metaverso, então eu vou explicar. Meus irmãos, metaverso é uma invenção tecnológica imersiva. Ela cria uma realidade que não é concreta do nosso mundo, mas é uma realidade virtual dentro da internet, onde cada um de nós vai poder interagir um com o outro, interagir com as empresas com quem a gente faz negócio, com os nossos amigos, através de um avatar. O avatar nada mais é do que um personagem fictício, virtual, que cada um de nós vai poder ter nesse universo chamado universo paralelo ou metaverso, onde você e eu vamos poder nos relacionar. Acontece que ali nós vamos fazer de tudo. Nós vamos, inclusive, assumir identidades que podem não ser necessariamente a nossa identidade. Eu posso querer ter uma identidade que seja de um animal. Eu posso querer ter a identidade que seja de um personagem dos quadrinhos. Ou eu vou ter lá um avatar que se parece comigo, que tem um óculos, que é meio carequinha, que tem uma barba meio branca e tal. Enfim, cada um vai escolher o seu personagem e esse personagem vai representar você. Acontece o seguinte, que essa proposta é uma proposta que nos parece um tanto quanto alienadora. E o meu ponto aqui é exatamente esse. Nós vivemos numa sociedade cheia de propostas de alienação. Porque se eu mergulhar nessa história do metaverso, como aconteceu há uma década atrás, talvez menos, com uma coisa chamada Second Life, que era um ambiente virtual onde as pessoas se conversavam, tinham avatares e viviam uma vida paralela. Se nós deixarmos, nós podemos ser absorvidos por esse ambiente virtualizado,
onde a gente perde as relações humanas, onde a gente perde essa conexão do olhar, do sentir, do calor, e passamos então a uma realidade que nos leva à alienação. E a alienação, queridos, é uma coisa muito séria, porque alienação é você ser levado para uma coisa que não é verdade, um mundo que não é verdadeiro, né? Você sai do mundo real para o mundo onde as coisas não são bem verdadeiras. E a questão da alienação é muito grave, porque até mesmo a espiritualidade pode alienar. A espiritualidade pode nos alienar. E nós estamos aqui diante de uma comunidade, lá do primeiro século, na cidade de Colossos, que corria alguns riscos de alienação. E eu queria então propor a vocês, a nossa meditação dessa noite, um tema que é o seguinte: o Evangelho antídoto contra a alienação. E o Evangelho como antídoto contra a alienação. Se você olhar para o texto, eu queria pedir que você mantivesse ele aberto. Você observa que no verso 1, o texto começa com um portanto, por esta razão, por esta causa, né? A que causa Paulo está querendo se referir aqui? O texto responde: portanto, por essa razão, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, a causa do argumento de Paulo é aqueles irmãos já estarem ressuscitados em Cristo. Quando olhamos para isso, nós precisamos entender quais são os pressupostos para que Paulo pudesse falar ou se dirigir à igreja daquele jeito. Quando a gente olha para esse caso, qual era o raciocínio de Paulo para dizer que aqueles irmãos já estavam ressuscitados? Porque eles ainda não tinham ressuscitado, mas eles já estavam ressuscitados, e Paulo trata assim. Quando a gente olha para essa carta, a gente precisa ter em mente o propósito que o apóstolo teve ao escrevê-la, que era exatamente de orientar e encorajar aquela igreja, aquela comunidade de santos, de cuja fé ele havia ouvido falar bem. Você encontra isso no início do livro, que ele havia ouvido falar bem da fé daqueles irmãos. Paulo queria instruí-los a respeito de três pontos importantes. A que eles crescessem, observe, me acompanhe, a que eles crescessem no entendimento espiritual e no conhecimento de Jesus Cristo, firmando a fé deles naquele em quem habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, aquele que era a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, por meio de quem foram criadas todas as coisas, quer nos céus e sobre a terra. Paulo queria, com essa carta, exortar aqueles irmãos a que depositassem a sua confiança em Cristo apenas. Mas Paulo queria uma segunda coisa. Ele queria que aqueles irmãos não dessem ouvidos às heresias e às fábulas de homens que haviam trazido de fora para dentro da igreja ideias que não tinham nenhum tipo de base. Eram ideias, e a carta faz referência a essas ideias, como se fosse algum tipo de gnosticismo judaizante, uma religiosidade cheia de cerimonialismo, acompanhado por uma vida de asceticismo, ou seja, de isolamento, onde havia uma série de regras de usos e costumes relacionados à comida e bebida, onde havia também, misturado com tudo isso, o ingrediente de esoterismo a culto a anjos. Então, aquelas pessoas haviam introduzido uma ideia completamente equivocada, umas crenças que levariam a igreja de Colossos a um legalismo e os afastaria e os alienaria da suficiência do sacrifício de Jesus. E por fim, o apóstolo queria que aqueles irmãos mantivessem a sua esperança na ressurreição, por meio daquele que os havia libertado das transgressões, que havia por seu sangue, como diz o texto, cancelado todo escrito de dívida que pesava contra aqueles homens e mulheres, e havia encravado aquela dívida na cruz, despojando principados e potestades com o triunfo do Calvário. Paulo tinha um objetivo. Aqueles irmãos precisavam se apegar às verdades do Evangelho, que haviam recebido
tanto de Paulo, quanto de Timóteo, quanto de Epáfras, e que eram suficientes para que eles confirmassem a sua salvação e, consequentemente, a sua ressurreição. O pastor John MacArthur, quando ele comenta esse texto, ele diz que aqueles homens haviam tomado aquela palavra como uma tradição vinda dos apóstolos, uma tradição no sentido de que era um ensinamento confiável e que aqueles homens e mulheres precisavam viver em conformidade com aquele ensino que receberam de Paulo, de Timóteo e de Epáfras. E ele diz que doutrina e comportamento, isso John MacArthur, doutrina e comportamento, teologia e ética são coisas que andam juntas. Aqueles irmãos estavam travando uma luta contra o legalismo naquela igreja. Aqueles irmãos precisavam aprender a viver pela graça e não pelos méritos que eles adquiriam, cumprindo aquelas regras de asceticismo, o cerimonialismo e todas as regras que aqueles homens haviam introduzido no seio da igreja. Aqueles irmãos, queridos, eles já haviam experimentado a circuncisão do coração pelo batismo, e eles já haviam sepultado o seu velho homem, ou seja, eles já haviam sido convertidos a Jesus Cristo, e portanto, eles estavam já ressuscitados, ainda que não tivessem morrido ainda. Essa linguagem dá a ideia de que os efeitos da ressurreição de Cristo se manifestam na nossa esperança da ressurreição. A ressurreição já tinha efeito imediato na garantia da nossa ressurreição futura, da ressurreição daqueles irmãos. Por isso o apóstolo diz: se vocês já foram ressuscitados, então segue uma série de recomendações. E o pressuposto, então, é que a ressurreição daqueles irmãos estava alicerçada, tão somente, na graça regeneradora do Espírito Santo, que alcançara cada um daqueles corações, e que fizera cada um daqueles corações crer, e experimentar da misericórdia de Deus, que os manteria firmes até o último dia. Misericórdia essa que fazia com que Deus olhasse para eles e não efetuasse neles ira alguma, porque olhava para eles e via o sacrifício do seu filho. O nosso texto, no verso 1, começa com um imperativo. Ele começa dizendo que se vocês já ressuscitaram com Cristo, ou seja, falando para aqueles irmãos, se vocês morreram para este mundo, pois vocês já sepultaram o velho homem pelo batismo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive à destra de Deus. E essa palavra, esse imperativo buscai, é uma palavra que traz uma força muito grande. Significa procurar a fim de encontrar. Não é uma busca displicente qualquer. Irmãos, é a mesma palavra que Jesus usou quando Ele nos ensinou o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É a mesma palavra que Jesus disse para cada um de nós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Portanto, irmãos, é um ato de prioridade, era prioritário buscar as coisas lá do alto, as coisas de Deus. Paulo estava exortando aqueles irmãos, aqueles cristãos, a que tivessem toda a sua mente, todos os seus objetivos, todas as suas ambições e toda a sua atenção voltada para o reino celestial, governado por Jesus Cristo. Buscar as coisas lá do alto é buscar viver pela verdade e para a verdade. É conhecer a verdade e ser liberto por ela. E a ideia do verso 1, ela ganha reforço quando chega o verso 2, com um outro imperativo: pensai. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmãos, a princípio, podemos pensar que isso é uma ordem alienante. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Parece meio alienante. Vejam, se pararmos para pensar, as coisas da terra
são aquelas que nos alienam e nos afastam da verdade. Nos alienam de Deus, nos alienam do nosso próximo, quando nos enredam com propostas de prazer puramente egoístas. O prazer de ter, o prazer de ser, o prazer de estar, o prazer de ter, de ser, de estar, além do outro, melhor e mais do que o outro. Meus irmãos, essa proposta, esta alienação nos desumaniza. Essa palavra pensar, pensai, é a mesma usada em Romanos 8,5, quando Paulo escreve dizendo, porque aqui os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. A palavra cogitar é a mesma. Ou seja, pensar é buscar ter um entendimento sobre alguma coisa. No caso, pensar nas coisas lá do alto é processarmos quais são os valores do reino de Cristo, quais são os benefícios eternos por sermos parte desse reino. Pensar nas coisas lá do alto é ancorarmos a nossa existência nas coisas que não se veem, pois essas são eternas. Pensar nas coisas lá do alto é nós andarmos pela fé e não pelo que nós vemos. Mas o texto continua dizendo que nós devemos buscar e pensar, porque morremos para o nosso eu. Agora, a vida que eu e você temos, alcançados pela graça de Cristo, é uma vida que é através de Cristo e para Cristo. Como aquela canção que costumamos cantar, que diz que Jesus morreu a nossa morte para vivermos sua vida e nos trouxe grande salvação. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele nos diz assim, aos Romanos na verdade: ora, se morremos em Cristo, cremos também que com Ele viveremos. E morrer com Cristo, meus irmãos, é morrer para o pecado, de modo que o pecado não tem mais poder sobre você e sobre mim. Ainda que nós torpecemos, Cristo pagou o escrito de dívida, encravando esse escrito na cruz. Jesus chegou na cruz e pregou um papel, essa palavra, essa é a tradução dessa, digamos, forma literária de escrever, pregou um papel e disse assim: está pago, a sua e a minha dívida, está pago, assinado, Jesus Cristo assinou com sangue. Isso é que essa palavra quer dizer. Portanto, Paulo escrevendo aos Romanos diz assim no capítulo 6, verso 1 a 5, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Portanto, irmãos, a sua e a minha vida, a nossa vida, está oculta em Cristo, escondida em Cristo. Pois quando o Pai nos olha, Ele nos olha através do seu Filho, que é o nosso substituto. Nós estamos escondidinhos atrás de Cristo. A gente tropeça, erra, ofende o outro, ofende a Deus, comete erros. Mas quando Deus olha para você e olha para mim, Ele nos olha através de Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo. Ao crermos em seu sacrifício, nós fomos unidos a Ele na sua morte e na sua ressurreição. Portanto, nós somos um com Ele. Nós estamos unidos ao seu propósito. Nós estamos subordinados aos seus planos. Nós somos um só corpo, onde Ele é o cabeça. E quando Ele se manifestar, diz o texto, ou seja, voltar em toda a sua plenitude, glória e majestade, a nossa vida oculta nele vai se manifestar também. E seremos como Ele é, com o seu corpo glorificado. Irmãos, esta expectativa de sua vinda deve manter nossos olhos nas coisas do alto. Essa expectativa de sua vinda deve manter os nossos olhos nas coisas do alto. Eu queria aplicar essa palavra na nossa vida, né?
Amanhã é segunda-feira. E eu gosto de lembrar que amanhã é segunda-feira, porque a gente tem um monte de coisa para fazer, né? A gente tem um monte de coisa para fazer, a gente tem um monte de problema para resolver. Tem até uma expressão em italiano muito engraçada, que é assim: domani io ho un sacco di cosa da fare. Amanhã eu tenho muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Você e eu. Como aplicarmos essa palavra? Primeiramente, olhe além. Olhe além. Olhe além. Precisamos viver a nossa vida com olhos além. Não podemos nos deixar sucumbir pelas dificuldades dessa vida. Nós devemos nos lembrar da palavra de Jesus, que nos dizia que no mundo nós passaríamos por aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Irmãos, a nossa jornada vai ser vitoriosa. Pode até parecer que a gente está perdendo as batalhas que a gente vem travando, mas a guerra está ganha. A guerra está ganha. Em Jesus Cristo, nos diz o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores, por meio dele, aquele que nos amou. O dia de hoje, domingo da ressurreição, vem nos dizer o seguinte: Jesus Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. Por essa razão, eu sei que também vencerei. Por essa razão, eu sei que também ressuscitarei no último dia. Olhe além, olhe além. Mas a segunda coisa que esse texto vem nos ensinar a fazer: transforme sua vida em missão. Muitos de nós vivemos como se nós estivéssemos apenas descendo um rio, agarrados a uma boia, tentando o tempo todo subir nessa boia, ou até mesmo alguns felizardos, sentados na boia e desfrutando da paisagem. Talvez, no modo a la Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Nós fomos chamados para viver os valores do reino. Buscar e pensar nas coisas lá do alto significa entender que na nossa vida nós somos agentes do reino. Nós somos agentes que transformam a vida e o trabalho em missão. Nós somos pessoas que transformam a vida e o trabalho em missão. E é essa a missão: ajudar as pessoas a saírem da alienação dos cuidados deste mundo, apresentar-lhes o evangelho que desaliena pela verdade de Cristo. Nós vivemos em um mundo alienante e alienado de Deus. Buscar e pensar nas coisas do alto é vivermos o padrão do reino da verdade, neste reino da mentira. É buscar vivermos o padrão do reino da verdade, neste reino da mentira. Ou, irmãos, será que a gente consegue ter com precisão a verdade de todos os fatos que nos são entregues? Você liga a televisão, você ouve o rádio, você lê o jornal. Onde está a verdade desses fatos? Não tem como saber. Não tem como saber, porque esses fatos foram interpretados. Esses fatos são entregues como interpretação, muitas vezes equivocada. Não há como saber. Então estamos imersos numa sociedade que nos entrega algo dúbio o tempo todo. Mas nós andamos pela verdade. O nosso reino é o reino da verdade. Então nós usamos a verdade como a nossa bússola e referência. Não vou me perder. Eu sei a verdade é absoluta e a verdade é Cristo. E a verdade me liberta. A verdade me liberta da minha alienação. Meu irmão, minha irmã, você está em missão. Não se engane, você está em missão. Transforme a sua vida. E o seu passeio não vai ser apenas descendo um rio e olhando para o lado ou tentando subir na boia. Transforme sua vida em missão. E você vai ter uma real experiência de jornada nessa vida que Deus nos dá. O último ensinamento que eu creio que esse texto pode nos trazer
é viva os valores do reino. Viva os valores do reino. É muito triste quando a gente vê o Evangelho de Cristo sendo mal falado por causa dos seguidores de Cristo. É muito constrangedor. E vou dizer a vocês, abrindo o coração, essas últimas semanas, imagino que essa seja a sensação do reverendo Cid, reverendo Diego, e tantos de nós, né? Onde a gente só ouve falar de pastor que pediu propina. É um negócio muito constrangedor, irmãos. É muito ruim, é muito angustiante. Esse texto nos exorta a buscarmos e pensarmos nas coisas lá do alto. Isso passa necessariamente por vivermos os valores lá do alto. O nosso desafio é fazermos que os nossos atos falem mais alto do que a nossa pregação. O nosso desafio é fazer com que os nossos atos falem mais altos do que a nossa pregação. Viver a verdade e para a verdade. Não pactuando com os valores lá de baixo. Não buscando nem pensando nos valores lá de baixo. E vocês entendem quando eu falo lá de baixo, né? Vivermos empunhando as armas da luz, manejando bem a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vivermos a doação incondicional, nos doarmos ao outro, ao serviço do próximo, amarmos sem interesse e até as últimas consequências. Esses são os valores do reino. Nossa doutrina precisa desembocar em comportamento santo. Nossa teologia precisa nos levar a uma ética que seja coerente. São muitos os desafios, muitos. Mas lembre-se, você está em Cristo. E Cristo venceu a morte. E nós proclamamos hoje que Ele ressuscitou. Essa é a chave para que nós transformemos a nossa vida, a nossa jornada e possamos usar o Evangelho como ferramenta de antídoto contra a alienação. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos ajude a seguirmos neste caminho. Amém?